Opa, estamos ao vivo. Acho que estamos, hein? Vamos já convidar o Alex? Vamos convidar o Alex, mas ele precisa aparecer aqui. Vamos dar aquele aviso? Vamos sim, vamos sim. Eu acho que a gente consegue chamar o Alex por aqui. Aqui. Conseguimos aqui convidar o Alex. E aí acho que a gente vai de aviso assim que ele chegar. Opa, Opa, Alex chegou. Você coloca aí no ponto. coloco sim. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Alex. Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo. E aí, Alex? Muito boa noite, meu cara. Muito boa Estamos aqui noite. nesse 1º de março. Antes de tudo, eu preciso passar um aviso. Esse processo da peneira e da Secretaria E o que a gente está fazendo aqui hoje nessa transmissão da peneira, dia 1º de março, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, 456 anos. Mas essa transmissão não é somente sobre o aniversário da cidade. Ela diz muito mais, na verdade, diz outras coisas que atravessam também a cidade do Rio de Janeiro. E é um processo chamado residência, peneira em residência. A gente queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Para o pessoal que está entrando, muito boa noite. Alex, você quer começar por aí? Para a gente apresentar esse nosso momento, esse pontapé inicial que a gente está dando aqui nessa live, numa segunda-feira à noite? Ótimo, maravilha. A gente segue com esse projeto estimulados pela cidade, pelos fazeres da cidade, pelo cotidiano, pela memória. E tudo isso tem a ver com a trajetória da peneira. Então, a gente inicia um projeto hoje que é um acúmulo, bem muito do acúmulo do que a gente costuma trabalhar nos últimos anos, mas a gente também traz aí algumas pitadas de novidade, muito instigados. A gente está quase um ano, agora nos próximos dias, completa-se um ano em que estamos presos em casa com a pandemia. E durante todo esse período a gente ficou pensando em estratégias de criar um projeto em que a gente pudesse, de fato, trabalhar com a internet, né? E não ter a internet só como uma plataforma de transmissão dos nossos trabalhos, mas como é que se dá essa troca direta com o nosso público também. Eu acho que complementando o que você está dizendo, Alex, tem uma questão que é uma perspectiva muito importante para a peneira, que é fazer isso de forma participativa. A gente já vinha realizando projetos nesse âmbito. Como é que a gente pode também abarcar outras pessoas que estão também em quarentena, que estão também nas suas residências? Então, peneira em residência é esse chamado de uma criação participativa. E aí a gente criou também na verdade, um texto base só para disparar algumas discussões, alguns pensamentos e reflexões sobre o que é essa residência, essa peneira em residência. Esse é um texto que está em construção, ele não está fechado. Acho que durante o processo da residência esse texto vai ser alimentado, mas a gente gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês para que vocês também conheçam essa perspectiva e também possam contribuir durante o processo e também na construção desse próprio texto, que, como eu bem disse, ele não está finalizado, ele é um texto que também está em processo. Ou seja, a gente está num processo aberto, com cara de improviso, mas que não é improviso, é justamente a gente usar desse momento que estamos vivendo para compartilhar também o que tem sido o nosso trabalho nesse dia a dia. A peneira, ao longo desse
último ano vem se encontrando de forma remota. Então, de que forma a gente poderia potencializar esses encontros e dividir com o nosso público o que a gente vem realizando e investigando? Então, a gente levou isso a uma outra potência de compartilhar todos esses processos. Mas acho que vamos de texto, né, para a gente não queimar largada nos nossos dizeres. Eu acho que só também um ponto importante, que é, antes da gente ler o texto, é bem rápido, que são os riscos também que a gente está correndo com esse projeto e em abrir também todos esses fazeres. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas o nosso filho está bem aqui do lado, então esse processo também, eu acho que é esse lugar de que o para fora, o externo, que também faz parte da nossa criação, ele vai estar presente. Porventura, pode ser que a gente dê uma saidinha, ou a Priscila ou eu, para cuidar do Chico, que está aqui do nosso lado, ou o carro do ovo passe lá fora e vocês possam escutar também o carro do ovo passando, ou a internet tem alguma possível queda, ou queda de energia. Então, esses riscos, que é o risco também de uma urgência do presente, ele vai tá muito fazendo parte também dessa prática. O risco que a gente tinha na rua era e a gente sempre assumiu esses riscos. Era não, né? Eram alguns. E a gente assumia esses riscos e planejava de acordo com eles. E aqui também não é diferente. Tem outros riscos. Por exemplo, temos agora a participação do Chico aqui na nossa live. Mas vamos de texto. Você, Alex, começa. Vamos sim. É esse texto básico que a gente vai compartilhar. Podemos, Alex? Vamos lá. O presente momento, construído por um ciclo de desmontes sociais, intensificado pela pandemia da Covid-19, requer estratégias urgentes que conduzam à produção de uma intervenção artístico-político-cultural que construa outras formas de atuação no território, tendo em vista o caráter participativo. Diante dessa perspectiva, nesse primeiro semestre, a peneira segue em home office, mas buscando experimentações em formato híbrido, virtual e físico. E, para tal, criamos o Peneira em Residência. Durante 5 meses, vamos radicalizar o modo como compartilhamos nossos processos criativos, ao vivo, através das redes sociais, sites e de um modo presencial. Quem acompanha a peneira terá a oportunidade de vivenciar ativamente todo o procedimento de criação artística do grupo, desde sua etapa embrionária até os resultados possíveis, como uma espécie de ateliê aberto. Para tal, firmamos os pés na região central do Rio de Janeiro, buscando entender suas extensões e complexidades, utilizando os eixos norteadores memória e cotidiano. Por meio da combinação de linguagens, pretendemos trazer para o público a possibilidade de se apropriar de modos de fazer e um processo interativo. Dessa forma, revelaremos o dia a dia de trabalho de 3 profissionais da cultura, as agruras da labuta remota, aliadas dinâmicas da casa. Em tempos de precarização do campo da cultura, nos quais os valores intangíveis do setor são estrategicamente colocados no âmbito do não trabalho ou do ócio, demonstraremos justamente o contrário ao decorrer do Peneira em Residência. Participam do projeto os artistas, produtores, pesquisadores que mantêm a gestão da peneira, Priscila Bittencourt, Alex Teixeira e eu, Luiz Fernando Pinto. O processo possui como uma de suas características coadunar os saberes individuais e, de maneira coletiva, intervir no território de forma inventiva. Vamos lá. Durante a residência, o público e integrantes da peneira irão percorrer etapas que passam por estruturação da proposta de trabalho, pesquisa, mapeamento da região central do Rio de Janeiro, debates, organização de informações, experimentações artísticas,
diálogos com parceiros envolvidos no projeto, além de toda uma série de atividades que vamos... Além de toda uma série de atividades que engloba a administração da residência, como comunicação, relações institucionais e produção e gestão. As ações de conclusão da peneira em residência serão desenvolvidas de acordo com o andamento das atividades. O critério por não estabelecer desde o início os produtos resultantes do projeto justifica-se no âmbito de ser uma proposta de construção participativa e elaborada a cada etapa percorrida. Vamos viver um dia de cada vez. Como dispositivo propulsor, além do caráter de radicalizar o compartilhamento de todo o procedimento criativo, estabelecemos que alcançaremos outras narrativas sobre o centro do Rio, que poderão ser apreciadas no fim desse processo. Trata-se aqui de uma proposta estruturada e uma ideia de cidade construída através de uma rede de relações tecidas por sujeitos, que em tempos de pandemia reformulam cotidianamente as fronteiras entre casa e rua, real e virtual. Se no passado atravessamos outras pandemias que deixaram vestígios para compreendermos nossa sociedade do presente, agora é a primeira vez que enfrentamos uma situação de calamidade pública de forma hiperconectada. Desde 2013, a peneira vem desenvolvendo práticas artísticas e reflexões acerca desse território que é o centro do Rio de Janeiro, em busca de revelar outros imaginários sobre a região, traçando projetos permeados pela memória, cotidiano e vivência de pessoas que habitam essa parte da cidade. A arte vinculada ao território vem sendo pensada de maneira estratégica em realizações exitosas como o Sarau do Escritório e o Fabulações do Território Rua Joaquim Silva. O sarau que acontece na Praça Luana Muniz, na Lapa, e o Fabulações do Território que aconteceu na Rua Joaquim Silva, onde intensificamos o exercício de uma criação participativa envolvendo moradores, comerciantes, instituições locais e diversos outros convidados. O Peneira em Residência é desdobramento dessas ações, mas também é um convite para que vocês construam com a gente um processo artístico. Então, por isso, da ideia de radicalizar mesmo todas as etapas desse fazimento. E também, eu acho que vale a gente, num debate aqui, que eu acho que é importante, a gente levantar o porquê também do centro, né? Quais são esses atravessamentos, mesmo que a gente atue no centro já há algum tempo, como eu falei, tem essas duas ações que para a gente são ações significativas, mas há um imaginário, ou diversos imaginários sobre o centro, que para a gente nos é caro. Não há, para a gente, eu acho, falando de mim, né, eu acredito que não há só um centro, né? E se a gente for discutir aqui o que é centro, se pensar também um centro estendido, pensar todas as comunidades que estão ali no entorno, e que hoje fazem parte do centro, um centro feito de pessoas, para além de um centro somente de prédios e comércio. Eu acho que essa é uma discussão importante que esse processo também ele vai levantar, né? A gente vai trazer como discussão, como debate. É isso, esse processo que a gente está chamando, né, de radicalização, radicalizar o compartilhamento do nosso processo criativo, é para que ao longo desse processo, quem acompanha a gente nas redes, não veja só o resultado do que a gente vem investigando, mas também que construa com a gente para a gente chegar em possíveis resultados, que vai ser a partir dessa interação. A gente precisa estabelecer alguns acordos para que isso funcione. Vamos ler eles com vocês, vamos partilhar eles com vocês. Deixa eu só chegar na parte dos acordos. Alex, se você chegar aí antes... Tá. Pode falar. Só um segundo que perdeu aqui. De segunda a sexta, a gente vai encarar a nossa timeline como um processo, do nosso feed do Instagram, como um espaço da gente expor
as nossas investigações. Vamos ter 2 lives durante a semana, com transmissão ao vivo, né? 2 lives, óbvio, 2 transmissões ao vivo. A próxima que a gente vai ter vai ser nessa sexta-feira. Esse processo todo também vai sendo, nesse sentido de ser compartilhado, a gente também vamos fazendo acordos e combinações ao longo das nossas comunicações no feed. Vocês querem complementar mais alguma parte dos nossos acordos? Eu acho que só para somar nessa perspectiva dos acordos, é que todo esse processo ele vai ser estruturado a partir dessa temática do centro, desse imaginário, dessas memórias, do cotidiano, das vivências. Então, a gente também gostaria que vocês participassem ativamente desse encontro, né? Como a Priscila falou, de segunda a sexta terão conteúdos de experimentações que a gente vai ter a partir dessas discussões nas transmissões. A transmissão de hoje, por exemplo, onde a gente leu esse texto base, a partir de amanhã a gente já vai aqui provocar vocês com experimentações a partir desse texto. O que esse texto também ele provoca de experimentos artísticos na gente, que vivencia o centro ou que possui alguma relação com o centro, mesmo que não tenha uma relação presente de habitar o centro, mas que seja de visitar, seja de circular, de trabalho, de lazer, ou de memórias, de história de família. Então são diversos atravessamentos sobre centro e questionamento de centro que a gente vai trazer durante esse processo de 5 meses. Mas a partir de amanhã já são experimentações que vão ser disparadas a partir dessa discussão de hoje. Eu acho que vale ressaltar que esse processo é uma via de mão dupla, né? A gente vai ser estimulado pelo que a galera propuser para a gente ali, seja através dos comentários, de envio de mensagem no direct, e a gente vai provocar vocês também. Então, é um projeto onde a gente vai caminhar nos 2 sentidos. E a gente não tem ainda um desenho fechado de para onde a gente vai desembocar com esse projeto. A gente tem um desenho, uma estrutura que a gente vai trabalhar aqui de maneira co-criativa, mas ainda está em aberto. E por que a gente chama de processo formativo, né? Porque justamente acompanhando esse nosso processo de construção, a gente abrindo, né, os nossos debates, as nossas investigações, a nossa própria organização interna, é uma forma de quem acompanha a gente aprender na prática como é que se organiza um processo criativo. E aí, por exemplo, quem está acompanhando a gente ficou com uma dúvida, mas como é que vocês fazem? Como é que vocês constroem um texto? Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Como é que vocês decidem qual é o próximo passo? Então, compartilha também as dúvidas com a gente, né? Ao longo desse processo também, a gente costuma beber muito de referências teóricas, então é um espaço em que vamos compartilhar referências teóricas. Justamente nesse compartilhamento de todas as etapas, a gente está levando também, radicalizando essa ideia de aprender na prática, né? Compartilhando uma prática, de não chegar e falar só uma teoria de como se fazer um processo artístico, mas como é que isso funciona, né? Com 3 pessoas trabalhando em equipe, num dia a dia, de forma remota, e aí também muitas formas que a gente encontra aqui no remoto reflete também uma prática anterior à pandemia. E o Chico está participando ativamente da nossa live. O Alex já está super acostumado, porque ao longo desse ano que passou, o Alex também conviveu de forma remota com o Chico, que nasceu com a pandemia. Acho que, para quem não conhece, entender esse contexto, né, esse contexto de isolamento, em que a gente trabalha e está isolado com uma criança. Então, isso também, a gente radicalizou também de compartilhar isso, porque o que a gente está vivendo, e quando a gente fala também que é uma questão política,
quando essa pandemia se estende, as pessoas ficam mais tempo dentro de casa, nós temos uma política de compartilhar os cuidados, mas quantas mulheres, quantas pessoas estão em casa trabalhando e cuidando dos seus filhos, e como essa rotina tem sido exaustiva, quantas pessoas não têm a possibilidade de assumir isso enquanto realidade que está sendo encarada nessa pandemia. Então, isso também, ao nosso ver, também é político. Isso também tem atravessado os nossos processos de criação. Para quem acompanha a peneira, no ano passado, no Peneira Mais 10, também viu que isso que o Chico, a participação e os cuidados de uma criança em casa, isolados, também fazia parte da nossa construção, mas que hoje também, isso um ano depois, a gente também permanece dessa forma de organização. Enquanto não tivermos políticas efetivas, enquanto não tivermos que permanecer isolados, isso vai fazer parte do nosso dia a dia de trabalho e de muitos outros também que estão tendo que trabalhar de casa. Queria só também fazer uma pontuação, que essa está sendo a primeira reunião desse início de processo do Peneira em Residência. Muitas perguntas também e questões estão surgindo para a gente, que estamos compartilhando com vocês nessa transmissão, e a gente tem alguns encaminhamentos a partir do que apresentamos hoje, a partir desse texto base, a partir desse pontapé inicial de um processo criativo, político, cultural, sobre e com o centro da cidade, de forma híbrida. Então, os próximos passos, a gente tem alguns encaminhamentos para que eles sejam dados. E eu acho que a gente pode pensar aqui quais são esses encaminhamentos para a gente poder também finalizar essa transmissão de hoje e já fazer novamente esse convite para vocês acompanhar, para que vocês todos acompanhem a partir de hoje, todos os dias de segunda a sexta, conteúdo sobre essa residência Peneira em Residência. Sendo mais sistemática, né, e juntando alguns pontos, como eu disse anteriormente, que acompanhar esse processo de compartilhamento do nosso processo criativo é uma forma de aprender. Então, eu vou ser um pouco mais didática nisso, né? A gente está aqui lançando um projeto, vocês viram, algumas pessoas viram uma arte compartilhada no WhatsApp, outras no Stories, um improviso, uma coisa feita, mas sem pensar uma identidade desse projeto. Então, a gente também está em processo de construção dessa identidade, de pensar essas referências. Então, por exemplo, para os encaminhamentos que ficam aqui de antemão, que eu preciso conversar com o nosso designer parceiro, que é o Fabiano Pires, que a gente vai, ao longo, né, talvez até o fim da semana ou até a semana que vem, construir uma identidade que vai ser seguida nesse processo, né? Eu já venho investigando algumas coisas, então esse processo de compartilhamento para a gente chegar naquelas artes que vocês veem lá no nosso feed, né? Aquilo tudo é fruto de muita pesquisa, de argumentação e de construção, que nos últimos tempos tem rolado com o Fabiano Pires. Então, de encaminhamento, para mim, já fica esse também. E, para além do design, da questão da identidade, também com os programadores, né, do Estúdio Venturas, que vem se aproximando da gente, para a gente ver como é que a gente disponibiliza isso também num dos nossos principais meios de comunicação, que é o nosso site. Então, como é que a gente vai programar isso? Como é que a gente vai apresentar isso no site? Então, sistematizando um processo criativo, a gente também precisa saber como é que a gente vai apresentar ele. Então, já de cara, já tem esses encaminhamentos para discutir com nossos parceiros, com pessoas que trabalham com a gente, como é que a gente vai apresentar e quando, e de que forma a gente vai comunicar o que a gente quer comunicar. Boa. Acho que seguindo o encaminhamento, tem os encaminhamentos para o Alex, né? Sim. A gente costuma trabalhar muito com Drive, né? Sobretudo há algum tempo a gente já trabalha armazenando praticamente todos os nossos arquivos no Google Drive.
e com a pandemia isso se ampliou ainda mais, né? Então é uma forma da gente se organizar melhor no esquema caseiro, cada um em suas casas, e com esse projeto não é diferente. Então a gente, Luiz, e aí fica esse encaminhamento para você, a gente precisa criar uma pasta desse projeto no Drive, onde a gente vai armazenar as referências individuais e também partilhar ali as referências coletivas. Beleza, fico pensando que pode ser interessante também, isso surgiu a partir da fala de vocês, se a gente não cria uma ata e compartilha com a galera, deixa essa ata aberta, onde as pessoas mesmo as pessoas que hoje não estão vendo essa transmissão, ou que vão assistir essa transmissão no IGTV, mas que queiram acompanhar esse dia a dia a partir da ata, porque é isso, né? Todos os nossos encontros têm uma ata, onde a gente discute ali as pautas de cada reunião. Então, acho que posso colocar lá, criar lá um documento com a ata de hoje e a ata, na verdade, de todos os encontros, que as pessoas vão poder acompanhar todo esse processo, não só através do Instagram, mas também através de uma ata. Tem outras coisas aqui também que eu fiquei também de missão para dar prosseguimento, né? Um deles é tentar desenvolver mais esse texto base que a gente compartilhou com vocês, que a gente leu aqui no início, vai estar lá também na ata, nessa ata aberta, nessa ata livre. Tem também os encaminhamentos, Alex, que a gente tinha falado que seria importante para esse processo, que é o mapeamento do centro. A gente está falando do centro, a gente tem que saber de tudo que tem no centro, instituições, museus, coletivos, agentes culturais, artistas. Eu acho que se a gente poder visualizar quem são essas pessoas, onde é que elas estão, o que elas estão fazendo, porque eu acho que é importante também a gente pensar de trabalhar em rede, que é o que a gente sempre fez. A gente está radicalizando o processo agora através das redes sociais, mas acho que também isso dialoga com a aproximação de outros atores que também estão realizando coisas no centro, né? A gente já tem aí uma rede bacana, mas acho que vale a gente visualizar, colocar, não sei se a gente faz uma planilha, mas coloca aí quem são, né, essas pessoas que estão mapear mesmo o centro. A gente tem um mapa de ações do centro. Dando pitaco nesse processo de mapeamento, é importante, já que a gente está, né, levando para outro nível esse processo de compartilhamento, vale também. Se alguém assistir e falar assim, cara, tem uma parada que tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo, ou então eu estou no centro, quero dialogar com vocês, também entra nesse mapa, assim, também é uma forma de estar junto com a gente nesse processo criativo. Acho também como encaminhamento, seguindo essa proposta, eu vou criar lá essa página no Drive, com essa ata, e vou criar também uma pasta de referências para a gente colocar textos, imagens, filmes, coisas que relacionam com essa temática do centro da cidade. Mas eu também acho que pode ser alimentado. Vou criar uma pasta também que pode ser alimentada por vocês. Sei lá, fiz uma visita ao centro, fui trabalhar e passei pelo centro, tirei uma foto, ouvi uma história, e aí tem essa pasta para vocês subirem esse material lá. Acho que pode ser interessante. Mas só um detalhe, assim, se forem compartilhar alguma coisa com a gente, coloca lá os créditos, o contato, para a gente conseguir também compartilhar quem viu essa informação, né, de quem é a foto, qual é a referência, e para a gente também estabelecer um diálogo, não ficar só um arquivo parado lá no nosso Drive e a gente não ter como dialogar sobre ele. Legal. Um outro ponto aqui que eu acho que talvez fosse legal a gente tratar, já que a gente começou o projeto pelo texto, seria legal a gente compartilhar também como é que foi o processo de escrita, né? Como é que a gente chegou a esse texto base aqui, que vai dar um norte para a gente caminhar com esse projeto ao longo dos próximos 5 meses. Sim, você acha que a gente fala disso agora ou você acha que a gente fala disso num outro momento, ou deixa isso na ata? Eu não sei que tempo também está aqui a transmissão, né? Eu fico pensando... Desculpa, Alex, vai lá. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda aqui de transmissão. Acho que se
se a gente falar em 5 minutos, mais ou menos, de como foi esse processo, acho que o tempo está ok. Tá, eu posso posso falar o que eu acho. Depois eu falo e Tá. vai, Alex, passamos a bola. Eu acho que, para mim, primeiramente, tem esse desejo de ter o centro como dispositivo, né? Que já é algo que a peneira vem realizando há algum tempo. A gente vem investigando o centro, a gente vem... Tanto que, por exemplo, os homenageados do mês do Sarau do Escritório são personagens que circulam a região central, que têm memórias e histórias interessantes, e a gente vai lá, pesquisa essas pessoas, faz a foto vira cartaz, o cartaz é espalhado na cidade, a gente faz a entrevista com essas pessoas, essa história ela é publicada no Facebook, é lida também no Sarau, então acho que o centro já é um lugar de desejo da peneira e também um desejo, mesmo que a gente tenha, cada um aqui, singularidades, a gente se encontra também no centro, né? O centro é algo em comum, algo comum para os três. Então, acho que isso, para mim, é o pontapé inicial de um desejo que também, acho que essa construção desse texto surge também desse desejo de ter o centro como local de investigação. Posso ir? Pode. De cara, assim, tem esse histórico, né, do centro como um lugar de investigação, um lugar de circulação, e encarando não só o centro, aquele centro bem definido lá no mapa, mas também as bordas desse centro, que são, já ao longo, né, da nossa trajetória, vem sido fruto de investigação nossa. E, pessoalmente, eu acho que quando a gente desnaturaliza um espaço que é um espaço de hegemonia de narrativas, né? Existem narrativas hegemônicas sobre o centro, existe toda uma construção de memória e de... Enfim, que nesse lugar, né, de que o centro sempre foi centro e é o lugar de negócios, mas o que tem para além disso que está no dia a dia sendo reproduzido sem fruto de reflexões assim, né, cotidiano, com conversa, da forma como a gente está fazendo aqui, né, um processo de investigação, um processo de pesquisa. Então, é uma forma também da gente encontrar outras camadas de centro, outras camadas de história, de memória, de pessoas que atravessam esse espaço, esse tempo, espaço, e aí a gente pode, daqui para frente a gente também pode desnaturalizar, né, essas definições, e aí a gente vai encontrar, acho que a gente vai encontrar mais respostas sobre esse tempo que a gente está vivendo e também a possibilidade da gente pensar outros futuros, né? E já que a gente está justamente num período em que a gente precisa refletir e colocar em prática outras formas de organização enquanto sociedade, né? Então, acho que, né, essa pesquisa em torno, né, de uma grande cidade, né, como é o Rio de Janeiro, né, essa metrópole, eu acho que a gente pode revelar outras camadas de relações que são interessantes para construções futuras. E aí, falando do texto propriamente dito, né, da escrita desse texto, e aí juntando também com o que vocês dois falaram, a gente já tinha como propósito, desde o ano passado, a gente já havia definido que o centro seria um recorte de trabalho nosso, do ano, nos debruçaríamos sobre essa região da cidade cada vez mais. E aí, para a escrita desse texto, a gente utilizou parte do texto que escrevemos para o edital da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, e também demos uma lapidada nesse texto, né, que era o texto base, era esse texto do edital, mas o que a gente acrescenta diante desse momento que a gente está vivendo também, né, que é um momento pandêmico e todas as nossas inquietações, né? Quais são as inquietações que vêm nos acompanhando ao longo do último ano?
Então a gente colocou isso num documento compartilhado e começamos a escrever de maneira compartilhada mesmo, né? Os três estavam ali operando o documento e cada um ia acrescentando uma informação. Depois a gente foi dando uma lapidada nesse formato, até chegar nesse formato final. Então, acho que é legal falar disso também, porque um monte de gente pergunta, mas como é que vocês escrevem e tal? Um envia, o outro vai lá e edita. Em geral, a gente faz dessa forma. Um escreve e aí depois dá um pontapé inicial nessa escrita e os outros vão lá e continuam essa escrita de maneira conjunta, né? E alguns atravessamentos também que estão presentes nesse texto tem esse lugar do momento presente, né, do distanciamento, e como é que a gente consegue estar próximo das pessoas, mesmo em distância, mesmo com essa distância toda. Então, utilizar das redes sociais, mas também pensar, que eu acho que isso é um pulo do gato, e é um desafio para a gente, como é que a gente abre todo esse processo. Acho que isso também estava muito presente na construção do texto, nessa nova lapidada, como o Alex falou. Como é que a gente consegue radicalizar essa ideia de participação do público, das pessoas que estão no entorno da peneira? A gente sempre teve isso, né? Que a gente sempre convidou as pessoas para participar, mas como é que a gente radicalizava isso? Então a gente chegou nesse texto e nessa proposta. A gente vai investigar isso durante 5 meses. Então, muita coisa está sendo construída. A Pri fala que tem um chão de improviso e, ao mesmo tempo, também tem um chão que é uma linha que está muito bem delineada. Delineada pelos nossos fazeres outros, né, que nos faz chegar até aqui com uma certa experiência, mas um fazer também de um acompanhamento de 3 artistas e pesquisadores que vem investigando isso juntos. Então a gente tem um caminho de organização que é muito importante, para que também a gente não se perca nesse processo. 5 meses é bastante tempo, né? Então, a gente acha que essa linha que construímos vai nos dar um norte para que a gente não se perca no caminho. Então, e a gente está convidando vocês para seguirem essa linha com a gente. E o começo da linha é esse pontapé com essa transmissão. E só uma observação, assim, é que tem um dispositivo de criação, né, estamos criando junto com vocês, mas também não, né? Também estamos criando memória sobre um tempo, né? Então a gente está criando formas, se reinventando e criando formas juntos de fazer nesse tempo e criando arquivos sobre esse tempo. Então o próprio fazer também é um espaço, a própria transmissão ao vivo também é um espaço de criação e de imaginação de formas de fazer, de atuar e de estar no centro, mesmo que de forma remota, mesmo que na transmissão no Instagram. Luiz, quer comentar mais alguma coisa? Alex? Estava ali com o Chico. Vamos para os encaminhamentos finais? Eu acho que a gente pode finalizar aqui hoje. Amanhã a gente vai ter conteúdo no Instagram aqui da Peneira, então acompanhem. Próxima live, sexta-feira. Próxima transmissão, sexta-feira, 7 horas. E é isso, a gente vai se encontrar aí diariamente, investigando o centro, investigando narrativas e experimentações e intervenções a partir dessa temática que tiramos aqui hoje com vocês. O Chico vai dar um alô aqui na transmissão. Opa, não. Não? É isso, acho que vamos de encaminhamento. Quem chegou no final vai poder conferir o conteúdo do que discutimos no nosso feed. Vai ser isso, é um processo de extremo compartilhamento. Então isso vai ser disponibilizado para depois quem perdeu, quiser acompanhar.
E qualquer coisa, manda um direct pra gente. Temos aqui, ó, um bebê. Olha lá, Flup. Olá, Chico aí. Chico dando alô. Bebezinho de 1 ano. Nascido na pandemia, com a pandemia. E é isso. Vamos de encerramentos? Mais algum encaminhamento? Eu não tenho muito o que falar mais não. É só agradecer e até amanhã. Obrigada, pessoal. É isso. Fiquem de olho que vamos compartilhar referências, processos, vestígios. Se quiserem mandar alguma coisa pra gente, eu sei que eu estou sendo exaustiva nisso, né? Mas manda um direct pra gente, não fiquem tímidos. E vamos que vamos. Alex? É isso, gente. Nos vemos amanhã pelo Instagram e temos muito trabalho pela frente. Sinto os convidados e convidadas a participar e vamos seguindo nessa. Temos aí 5 meses de trabalho juntos. Um trabalho mesmo. Peneira em residência. Valeu, galera. Valeu, Beijo. gente. Valeu, Alex. Beijo. Tchau, mais. Tem que ir. Como é que é? Vamos encerrar Aqui, né? No X? Aqui.